Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui gravando mais um vídeo. Dessa vez a mensagem, nós vamos ainda estar olhando para as nossas eleições, que será agora no dia 2 de outubro, pelo menos, né, primeiro turno. Se não encerrar o primeiro turno, mas já para o primeiro turno, dia 2 de outubro. Primeiramente eu quero agradecer os 1.435 pessoas que visualizaram essa mensagem anterior, né? Em que nós colocamos a todos os cristãos, antes de votar, ouça essa mensagem. E resolvi então, até por causa de algumas situações que surgiram lá de comentários, fazer a parte 2. A primeira coisa que gostaria de dizer, naquele vídeo eu gravei a mensagem estando de chapéu vermelho e camisa vermelha. Então, várias pessoas colocaram ali que era uma mensagem subliminar, que eu já estava indicando em quem que eu ia votar, um candidato de vermelho. Então nessa eu estou gravando de verde e amarelo. Eu acredito que ninguém mudaria assim da noite para o dia, correto? Segundo, é interessante a gente fazer, porque eu gosto de fazer reflexão. Então assim, eu não indico candidato, não vou indicar candidato. Mas acho que é importante todos nós termos os critérios. Eu dei os critérios na parte 1. Hoje, então, vou mostrar de uma outra forma aquilo que eu falei naquele que ficaram dúvidas. Então assim, eu resolvi preparar assim, em cima da hora, mas mesmo assim eu acho que vai dar para entender. É uma mensagem para completar aquela, e nós vamos então estar aí trazendo isso. Primeiro eu vou contar uma ilustração, uma ilustração, né? Que vocês já devem conhecer, muitos conhecem, já ouviram nas redes sociais, na internet, mas eu vou adaptá-la aqui, porque eu creio que ela dá o teor daquilo que eu quis dizer. Essa é a história de um deputado que morreu e ele foi para o céu. Nós já colocamos ela também diversas vezes, não é minha, né? Vai circulando, mas eu creio que ela é bem edificante, ilustrativa para o que eu quero aqui. Então essa história de um deputado que morreu e foi para o céu. O anjo estava lá na porta e disse: "Ô deputado, o senhor aqui, nós não estamos acostumados a recebermos políticos aqui no céu." Ao que o deputado respondeu: "Mas eu fui um homem do povo, pelo povo e para o povo." E o anjo, já entendendo, disse: já entendi. Deixa eu explicar aqui as regras, o protocolo da casa. Aqui o senhor vai passar 24 horas no céu e 24 horas no inferno. E depois o senhor escolhe para onde deseja ir. Primeiramente no céu, no inferno, depois no céu. Ao que o deputado retrucou: "Que é isso, seu anjo? Eu já sei onde quero ir. Eu não preciso passar em outro lugar, não. Eu quero ficar no céu. O céu é o meu lugar." O anjo insistiu: "Infelizmente, são as ordens superiores. É o protocolo do céu. O senhor tem que obedecer e cumprir. Primeiro 24 horas no inferno, depois 24 horas no céu." Então o deputado concordou e disse: "Bom, se não tem outro jeito, vamos obedecer. 24 horas no inferno e 24 horas no céu." Então o anjo disse: "Exatamente, eu vou acompanhá-lo no elevador e vou levá-lo até o inferno." Entraram no elevador e desceram no inferno. Quando eles chegaram no inferno, ele viu que o inferno era um lugar todinho verde, muito lindo. Cenas de Hollywood. Lá no final, uma choupana, tocando músicas que ele gostava muito. Os amigos dele, ele viu os amigos deles que haviam morrido, os velhos companheiros de longa data, estavam todos lá, tomando cerveja, uísque, caipirinha, uma churrasqueira, churrasco de dar água na boca, aquele cheiro gostoso, muitas mulheres bonitas, algumas até já começavam a sorrir para ele. Nesse inteirinho, o diabo então já vem em direção ao deputado, sem chifre, sem rabo, cara bem trajado, já trouxe um copo de uísque com gelo e disse: "Ô meu deputado, o senhor aqui, é um grande prazer de recebê-lo em nosso palácio." O diabo já trouxe logo uma bela mulher, já entregou na mão do deputado e ele sai feliz da vida para lá. O elevador se fechou e o anjo subiu de volta ao céu. As 24 horas se passaram tão rápidas como um relâmpago, como um flash. O elevador voltou, abriu-se, o deputado então, cansado, a farra a noite inteira, a boca amarga de tanta bebida, o deputado entrou no elevador calado. E o elevador subiu e chegou até o céu. Ar-condicionado, muito gostoso, tudo calmo, tranquilo, hinos de louvores sendo cantados, os anjos passeando de um lado para o outro, trabalhando, fazendo o seu serviço.
uma rede para descansar, e ele descansou. O tempo também passou tão rápido como num flash, como num relâmpago. E o anjo então disse: deputado, depois das 48 horas a decisão é sua. O senhor terá que fazer a sua escolha. E o deputado, com um semblante sisudo, meio estranho, ainda digerindo as palavras que ele ia falar, ele falou: olha, seu anjo, eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Aliás, eu nunca pensei que eu ia falar isso. O céu é bom, o céu é um lugar muito bom. Eu quero deixar bem claro para o senhor, para que o senhor não se ofenda. E continuou o deputado: eu nunca pensei, nunca pensei que eu fosse fazer uma escolha como essa. Mas o meu lugar é no inferno. Os meus amigos estão todos lá, eu me identifiquei com o ambiente, as músicas, tudo que tem lá. Ao que o anjo respondeu: não tem problema algum, deputado. Só que tem uma coisa, e eu vou deixar bem claro, não tem mais volta. Feita a sua escolha, não adianta reclamar depois. Eu vou repetir, não tem mais volta. O senhor fez a sua escolha, não vai adiantar ficar reclamando depois. E o anjo continuou: o senhor vai pegar o elevador sozinho e volta para o inferno. E o deputado ainda se desculpou, né, meio não querendo chatear o anjo. Olha, senhor anjo, não fica chateado não. É porque eu me identifiquei com o inferno, os meus amigos todos estão lá, bebida, tudo. Mas o céu é um lugar muito bom sim, viu? Bom mesmo. Mas eu quero ir para o inferno. Tudo bem. O elevador desceu de volta para o inferno. Descendo, quando a porta se abriu, o deputado então olha para o inferno, ele tem uma visão totalmente diferente. No inferno não tinha mais o gramado todo verdinho, nem aquela choupana no final. Tinha churrasqueira, nem mulheres bonitas. Era tudo pegando fogo. Aquele cenário agora era horrível e triste. Os demônios torturando almas. Não tinha mais as belas mulheres sorridentes. Aliás, as mulheres que ele viu estavam lá, como estavam o rico no inferno, pedindo para que alguém molhasse a língua, refrescasse a língua, né? Molhasse a ponta do dedo, para refrescar a língua delas, porque estavam todas atormentadas naquelas chamas. Então o deputado assombrado e já cheio de remorso, por já se sentir enganado, assim como ele enganou muito dos seus eleitores, e o diabo vem em direção dele, e o deputado então com toda aquela arrogância parlamentar diz: ô Satanás, que troço é esse aqui? Eu tive aqui ontem e havia muita música, mulher bonita, bebida à vontade, os meus amigos. Cheguei aqui hoje, só tem fogo, tortura, tristeza, sofrimento. O que aconteceu aqui? Ao que o diabo, dando gargalhada, né, respondeu: é fácil de explicar, deputado. É que ontem nós estávamos em campanha. Hoje nós já conseguimos o seu voto. Reflita, meu irmão. Reflita, minha irmã. Mandato é diferente de campanha. Então veja bem. Ainda que digam que eu indiquei meu candidato, eu gostaria de dizer 3 coisas, repetindo aquilo que eu falei. E colocando de uma forma diferente. Em Lucas 11, 50 a 51, diz assim, o Senhor Jesus fala assim: para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então vai ser pedido contas daqueles que, por causa das gerações malignas que mataram, que participaram de assassinato. O 4º mandamento fala: não assassinarás. Então é claro, como regra, nós temos que votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. O que acontece? Basicamente, você tem poucos que a gente possa considerar convertido. Então, assim, você vai votar para a maioria ímpio. Então, um peso, você tem que votar ímpio. Agora, eu tenho como regra o seguinte: de todos os pecados, é claro, como me perguntaram, o que você acha de alguém que defende tortura? Bom, eu acho errado, só que a tortura está lá no passado, eu não posso voltar. Agora, eu posso impedir tortura hoje. E que tipo de tortura eu estou falando? Eu estou falando do aborto. Eu não vou votar num candidato que eu sei que ele defende o aborto. Por quê? O sangue desses bebês, essa geração vai pedir contas. Eu estava lendo no material da Organização Mundial da Saúde, o cálculo deles é de mais de 73 milhões de abortos por ano. Veja bem, entre clandestinos e não. Então, independentemente se aprovou, se é clandestino, eu não vou
entrar numa situação dessa. Mas é uma escolha pessoal, cada um tem que fazer a sua. Como eu li, se eu escolho um candidato que ele vai fazer uma coisa, então assim, por regra a gente tem que ver aquilo que é melhor ou menos pior. Infelizmente é essa a situação. Ele fala em Apocalipse 18:4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não ser participantes dos seus flagelos. Então é claro, e mais ainda, no julgamento ele fala assim, Apocalipse 20:13, ele diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então assim, interessante que você entenda, antes de acusar e de afirmar, todo mundo vai ser julgado pelas suas obras. Então é claro que eu tenho um peso, eu tenho que escolher muitas vezes entre um Sírio e um Nabucodonosor. Então eu vou ver o quê? Ora, eu vou ver o peso daquilo. Se eu sei que ele vai, é como se escolhesse hoje, esse sujeito vai matar bebê, esse vai matar esse, ou esse não vai matar ninguém, vai fazer um monte de coisa errada, mas não vai matar. Então a gente vai por peso. Você não tem muita alternativa. Então é claro, como me perguntaram, e pastores? Bom, depende, se o pastor está associado ao pecado, associado àquilo que é errado, especialmente, eu coloco como peso, o grande peso da balança, é o aborto. Por quê? Matar bebês. O bebê não pode correr, ele não pode fugir, ele não pode gritar, ele não tem quem o defenda. Então é claro que existe uma porção de outras situações, mas como peso, como tudo na vida da gente, como na faculdade, como nos cursos, tem uma matéria que tem um peso maior. Então a gente vai ter que olhar aquilo que tem um peso maior. Mas isso é uma opção pessoal. Você deve julgar sabendo dos princípios bíblicos que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Então é claro, eu gostaria que tivesse um candidato que fosse como José do Egito, que fosse como Daniel na Babilônia, mas nós não temos esses caras, a gente não tem eles. Homens que fossem lá representantes do Senhor, que não fossem corruptos, que não fossem corrompidos pelo meio, pelo poder, homens que fossem de Deus e defendessem aquilo que defende a palavra de Deus. Mas infelizmente nós não temos esses caras. Então a gente tem que escolher. Alguém vai subir. É claro que tudo está na mão de Deus. Eu acredito, por isso que a gente fala da oração, de pedir a direção a Deus. Veja bem, é apenas uma reflexão, para que a gente não ceda, como eu contei, né, nessa história, né, uma história, depois de escolhido, não tem volta mais. Então não adianta depois reclamar, depois fazer isso, fazer aquilo, nós somos enganados. A gente sabe que 100% confiável, só Deus, só Deus. Então assim, eu não indicarei candidato nenhum. Eu sei que muitas pessoas já estão achando que eu estou contra esse ou a favor daquele. O meu voto é o meu voto. Cada um deve fazer a sua escolha, mas é interessante que você tenha em mente que, se você está consciente, hoje, você escolheu um candidato, amanhã ele estiver fazendo atrocidades contra vidas humanas, você será cúmplice, assim como eu também, correto? Então assim, hoje, se eu sei que um candidato, ele é propenso, ele está defendendo uma causa dessas piores da Bíblia, que tudo é pecado, no sentido de quando se contraria a palavra de Deus. Mas a gente tem que levar, como eu disse, cada matéria tem um peso. Então não há outra forma de você escolher. É claro, você pode dizer, bom, então eu não vou votar em ninguém. É uma escolha também sua. É uma escolha também sua. É uma escolha de cada um. Então assim, os meus vídeos não visam indicar um candidato. E mesmo que as pessoas achem que eu estou indicando, eu não estou indicando candidato. Eu estou dando princípios. Estou dando formas de ajudá-los a refletir. Eu tenho certeza que cada um orando a Deus, Deus vai direcionar a sua escolha. A gente precisa apenas estar interessados em ouvir o que Deus tem a falar muito mais do que as nossas preferências. Muitas vezes as nossas preferências nem sempre são as corretas. Então é claro, eu acredito que a gente vai ter que escolher. E tem que escolher. E chegou o momento, está chegando o momento. No domingo isso vai acontecer. Então, espero ter ajudado de alguma maneira, apenas dizendo isso. Repetindo, eu sou contra todos aqueles que defendem obras contrárias à palavra de Deus. Tudo, como eu escrevi para alguns, eu estou dizendo para todos. Tudo, sempre a Escritura. Agora, infelizmente, nós não vamos ter esses homens lá na frente. Nós não vamos, na sua escolha, você não vai ter 100 homens que vão estar lá, como eu disse, Josés e Daniéis. Você não vai ter homem que possa estar no Egito e não se corromper no Egito. Homens que estão na Babilônia e não se corromper com a Babilônia. Infelizmente hoje a coisa não está para isso. Então a gente ora a Deus o quê?
para que entre alguém que não seja tão atroz, tão maligno a esse ponto. Que seja alguém que, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo pecador, pecador todo mundo é, mas que seja um ímpio, que ele não seja alguém que venha fazer tanta desgraça na vida daqueles mais que precisam. Então assim, eu não posso mudar aqueles que torturaram, eu não posso mudar aqueles que lá no passado fizeram mal, mas eu posso impedir de alguma maneira o voto, essa possibilidade, esses que vão fazer a partir de hoje, esses que quando subir a partir de 2023, eles possam fazer o mal. Então, seja ele deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então são 5, não é apenas um, são 5. 5 cargos nós vamos estar votando, nós vamos estar elegendo através dos nossos votos. Então essa é a questão. O cristão está aqui. Como alguém perguntou, o presidente vai governar para cristão? Não. O presidente ele vai governar para todos da nação, independentemente da sua religião ou não religião, do seu credo, do seu sexo, da sua opção, enfim, da sua profissão, da sua raça, da sua cor. Mas os cristãos vão votar. Então é importante que os cristãos eles possam estar orando a Deus e seguindo alguns princípios básicos, para que a gente possa, digamos, permitir que pessoas que venham estar assumindo postos, mesmo sendo ímpios, no passado você vai ver que no tempo de José, o faraó era ímpio, era idólatra, como alguém me mostrou foto de um candidato com imagem, o faraó era idólatra, adorava suas imagens, seus deuses. Mas ele foi um bom faraó no tempo, para Israel no tempo de José, por causa de José. Já o faraó no tempo de Moisés não foi. Foi maligno. Então assim, sempre vamos ter, infelizmente, homens ímpios nos postos. A história tem mostrado isso, né? Como Nero e tantos outros. Então não dá para você fazer uma seleção assim. Mas a gente pode orar a Deus para colocar alguém que pelo menos, como ele fala de orar pelas autoridades, ele fala para a gente que a gente ter dias tranquilos, que a gente possa fazer isso, que a gente possa orar a Deus para que Ele nos ajude nesse momento, nessas escolhas. É uma coisa que a gente precisa depender de Deus. A gente dá princípios, e esses princípios, ele fala, antes de tudo, segundo Timóteo 2, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças a favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então é claro isso, a mensagem é essa. Que Deus esteja abençoando você, sua vida, iluminando. Eu agradeço mais uma vez os 1.435 pessoas. Eu sei que eu não agradei todo mundo, né? Tem lá bastante pessoas que não ficaram satisfeitos. Não dá para agradar todas as pessoas. Mas eu não posso indicar e não vou indicar nenhum candidato nos meus vídeos. Não vou. A gente tem uma postura de pregar o evangelho do reino de Deus. Se vocês olharem as pessoas que me acusaram de estar defendendo coisa, olha os meus vídeos. Vejam quantas vezes vocês vão escutar nomes de candidatos. Veja quantas vezes vocês viram defendendo candidatos e erros e coisas e tentando passar a mão em cima de erro de candidatos. Vocês não vão me ver fazendo isso. Vocês vão me ver pregando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus. Essa é a minha missão. O que estou fazendo aqui é um trabalho de assumir, vi algumas pessoas aí até parabenizando por ter assumido, de tentar ajudar e orientar os cristãos para que não votem sem critérios. Então coloque como critérios, eu coloquei vários pesos naquele outro, são 2 vídeos, né? Esse aqui na verdade é o 3º vídeo sobre esse tema, tá bom? Que Deus te abençoe e oramos a Deus. Que seja feita a vontade soberana do Senhor para o nosso Brasil e que Ele coloque nos postos em que vão subir, porque não é um somente, Ele coloque as pessoas, os deputados estaduais, os deputados federais, os governadores, os senadores e também o presidente, que sejam aquelas pessoas que Ele determinou que subam a esses postos para os próximos 4 anos. Assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou também, deixa o comentário aí. Não tem problema. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu agradeço a participação de todos, mesmo aqueles que não gostaram e acharam que eu estava fazendo algo subliminar. Não faço não, gente. Eu sou uma pessoa direta. Quando tenho que dizer as coisas, eu digo claramente. Se vocês olharem todas as minhas mensagens, nenhuma delas é subliminar. Ela é direta, tá bom? Mas mesmo assim, eu agradeço a vocês. Muito obrigado pela consideração, muito obrigado pelo carinho. E que Deus te abençoe e abençoe a nossa nação.
nós oramos porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.